Boa tarde, bate-papo com o Joãozinho hoje começando de novo, ó, 5h19, ainda não consegui bater minha meta de começar às 17 horas, mas eu vou conseguir chegar lá. E deixando bem claro que a culpa não é do entrevistado, a culpa é de Joãozinho que chega atrasado. Como anunciado e prometido, hoje pra mim, assim, uma grande honra. O pessoal já sabe, Marta, que quando eu fico nervoso eu começo a coçar o bigode. E hoje eu vou estar nervoso, porque o bigode já começou a coçar. Mas estou aqui, para mim, uma grande honra, para mim, uma grande... Eu falo que nesse caminhar da vida da gente, o bom é que a gente constrói amizades, né? Grandes amigos. Uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, um grande respeito, como ela já disse, me viu na barriga da minha mãe. Mas assim, eu sou novinho, tá, gente? Não é que é Marta, né? Eu sou novinho, eu só tenho 19 anos. Eu só tenho 62. Então, pois é. Gente, estou aqui hoje com Marta Helena, essa pessoa maravilhosa, espetacular. Marta, seja bem-vinda ao Bate-Papo com o Joãozinho. Oi, Joãozinho, você está dizendo aí que é um prazer, que você está emocionado. História de vida, né? Página que não se vira. Para mim, a emoção é muito mais do que a sua, porque realmente eu vi você naquele barrigão lindo de Natália, depois aquele garotão bonito que nasceu, agora aqui, ó, fazendo esse trabalho maravilhoso que você tem feito e que eu tenho tido a oportunidade de acompanhar. Eu ouvi pessoas falarem sobre esse trabalho seu, que é a questão da mídia, da publicidade, né? Tem que ter assim, um equilíbrio. E eu vejo com maturidade, você é muito jovem, já tem essa maturidade, esse equilíbrio de trazer esse trabalho seu para a população, para a sociedade, via internet, nas redes sociais. Então eu é que estou emocionada, eu que tenho um prazer, uma honra de estar aqui com você, porque eu vejo um projeto de vida, tá entendendo? Você aqui conosco, e pode ficar à vontade, viu, João? Que bom. Já vamos começar a agradecer, porque quando o entrevistado é bom, a live bomba logo quando clica logo. Cláudia Alves está nos assistindo, Cláudio Pereira, Paulo Camilo, Cláudio Pereira está dizendo assim: boa tarde, meu amigo Joãozinho, seu programa está um sucesso, grande Marta Helena, personalidade ativa da política teixeirense. Bruno Pereira nos assistindo, nosso querido vereador Marcílio Goulart, um grande abraço, Marcílio. Muito obrigado por estar nos assistindo. Parabéns pelo seu mandato. Marta Helena, em breve resumo, porque nós poderíamos ficar aqui até segunda-feira. Tranquilo. Fala um pouquinho pra gente quem é Marta Helena, para que as pessoas possam conhecer. É fácil falar de Marta Helena, apesar de que agora, 4 de agosto, dentro de Teixeira de Freitas, essa Marta Helena que completa 37 anos vivendo a vida com Teixeira de Freitas já sabe quem é a Marta Helena. Mas falando da Marta Helena, desde que nasceu, Marta Helena é uma mulher simples, uma mulher comum. É mãe, é avó, é esposa, é cristã ainda que pecadora, é uma filha criada pelo pai, perdi minha mãe sou órfã de mãe, hoje também de pai, mas em época eu perdi minha mãe com 6 anos de idade, fui criada pelo meu pai, que ele teve a atribuição de ser pai e mãe nas nossas vidas. Então eu tive uma criação muito rígida, sabe, a criação muito severa, então eu fui criada muito assim, dentro da linha, sabe, e aprendi. E os valores que meu pai mais nos ensinava naquela época, porque naquela época não se falava tanto, aliás, não se falava em corrupção, mas naquela época meu pai pregou muito para nós o ensinamento da honestidade, do trabalho e do respeito. E eu trago até hoje, com os meus 62 anos, sabe, esse espelho que meu pai me deu na minha vida. Então eu sou uma mulher simples, eu sou uma mulher que gosta de trabalhar, eu sou uma mulher que gosto de estar com o povo, de ouvir o povo, de cuidar, tá entendendo? Gosto de fazer essa política que eu faço, eu amo essa política que eu faço. Não tenho hipocrisia, não sou uma mulher hipócrita por questões pessoais, interesseiras, sabe? Sou uma pessoa simples, sou uma pessoa comum. Sou formada pelo antigo CEPROG em contabilidade, posteriormente fiz a faculdade que foi me dada a condição de fazer a UNEB, sou formada em estudos sociais, e essa mulher simples, e fui titulada por gostar de trabalhar e sempre trabalhar, que completa agora 37 anos esse trabalho meu dado para o povo, fui titulada de mulher guerreira, então isso é orgulho. Então Marta Helena é nada mais, nada menos do que amiga, irmã, mãe e mulher guerreira. E mulher guerreira, né? É. Natália Cruz está dizendo assim: um abraço, minha amiga querida. Você sabe quem é Natália Cruz? Minha cidadã teixeirense. A Natália Cruz, eu sou, o tanto de Marta Helena que eu sou é espelhada na Natália Cruz, porque a gente milita numa área de ajudar os doentes, de cuidar, de servir o menos favorecido. E eu conheci Natália Cruz, foi dessa forma. Eu considero Natália Cruz
um patrimônio de Teixeira. Por isso que eu me vi na obrigação, quando estava vereadora, de conceder a ela a honraria maior do Poder Legislativo, que é o título cidadão teixeirense, porque ela realmente é uma cidadã teixeirense. É um orgulho, Natália, você está me acompanhando. Eu me espero em você. O pouco Martelena é reflexo seu também. Que bom, muito obrigado. Natália Cruz é minha mãe, tá? Só para deixar registrado. A da barrigona dele. Henrique Cardoso, Henrique Botelho, meu grande amigo, filho do nosso amigo Louro Cardoso. Lembra de Louro Cardoso? Louro Cardoso. Foi vereador. Henrique hoje, Teixeira, Henrique hoje é médico, doutor, está lá trabalhando na UPA, no Hospital Regional. Um grande abraço, meu amigo Henrique. Natiele Portugal também está nos acompanhando. Obrigada, um grande Marcelo. abraço. Marta, fala um pouquinho da história Martelena versus Hospital Santa Rita, porque não se pode falar em Martelena sem aquele hospital ali. Não. Como é que foi aquela época? Muita gente que foi ajudada, muita gente que foi, muita gente que foi tratado bem, muita gente que você fez ajudou, fez o que não podia, o que podia, para ajudar muita gente. Fala um pouquinho pra gente dessa história de Martelena. É um orgulho. Na verdade, assim, toda a história da Martelena Guerreiro em Teixeira de Freitas iniciou ali dentro do Hospital Santa Rita, o antigo Hospital Santa Rita, que era o Hospital e Maternidade Santa Rita Limitada. Na época era dos proprietários, que até hoje ainda são da empresa, porque hoje está municipalizado por município, mas existe a empresa que não está desativada, que eu ainda represento essa empresa, por sinal. Então, era na época do Dr. Nelson do Prado, né? Doutor falecido, pai que eu tive na minha vida, muito bom, doutor Arlindo Costa de Oliveira, doutor Marley Soares, a doutora Odileuza, ainda hoje, e também o doutor Carlos Alberto Labiquim. Então, eu trabalhei e continuo ainda trabalhando com essas pessoas, certo? Com exceção do doutor Arlindo, que faleceu, que deixou isso um grande legado e uma experiência muito grande na minha vida. E eu fui trabalhar no Hospital Santa Rita, foi o meu primeiro e último emprego, porque tanto estou até hoje, né, pela empresa, certo? Hospital Santa Rita. E dentro do Hospital Santa Rita eu comecei a trabalhar na recepção e ali eu comecei a administrar, a conviver, sabe, com a situação de Teixeira. Ainda Teixeira não era tão grande, hoje Teixeira tem 160 mil habitantes, né? Naquela época era bem menos, a cidade não tinha sido emancipada, ainda era município de Alcobaça, e aquele povo carente, aquele povo pobre, doente, sofrido, chegando, e eu me identificando com aquele povo e querer ajudar. Daqui a pouco o dono do hospital já me colocou lá dentro da direção, e aí eu abracei a causa do hospital e abracei a causa dos médicos, a causa das enfermeiras, as causas dos meus patrões, as causas da família dos meus patrões, os filhos que eu vi crescer, que eu vi nascer, que eu vi crescer, e me dediquei totalmente. Eu não era limitada ao horário, à função. Quando precisava ir para a cozinha cozinhar para uma comida diferente para o doente, não que eu tenha especialidade de cozinha, eu ia fazer aquele mingauzinho que ele precisava. Quando precisava de ir dar um banho, era pouco limitado, funcionário, eu ia também dar o banho. Enfim, eu não tinha limitação para trabalhar, para cuidar do povo. E além de estar lá dentro trabalhando, cuidando desse povo, quando aqueles pacientes saíam do hospital, que lá dentro eu acompanhava, eu controlava, né? Eu estava monitorando, estava tudo bem. Mas quando ele ia para a casa dele, eu não sabia como ele ia estar. Por exemplo, um paciente operado, que nós conseguimos fazer com que a equipe lá operasse, lá dentro nós cuidávamos dele. Mas quando ele ia para casa, eu ia lá, pegava o endereço dele, o prontuário, e quando era final de semana, no sábado, depois de meio-dia, eu ia visitar esses pacientes que tinham alta. E quando eu chegava lá, eu encontrava uma situação muito triste, caótica, paciente que não tinha tomado o remédio, a cirurgia que não tinha sido feito curativo, muitas vezes deitado numa cama que não era apropriada para a recuperação dele pós-cirurgia, sabe? Mal alimentado. E aí ali eu voluntariamente providenciava tudo aquilo. E depois ia mais outro, e foi assim, virando uma bola de neve, mas assim, uma bola de neve encantadoramente humana, sabe? Aí eu comecei a conviver mais ainda, porque eles saíam do hospital e eu ia atrás deles, na casa deles, para ver se eles estavam bem, para cuidar deles. E a cidade começou a me ver como esse porto seguro. Tanto que tinha paciente que saía do Hospital Santa Rita, quando ia para a casa de alta, ele só tomava um medicamento se Martelena fosse lá para falar que podia botar. E olha que eu não sou médica, eu fiz um curso de enfermagem técnico para poder lidar melhor com eles fora do hospital. Então, assim, procurava dar condição aos profissionais de trabalhar, tá entendendo? Aprendi um pouco com a sua mãe, vendo ela trabalhar como enfermeira lá no Hospital Regional, ela sendo o suporte daqueles médicos. Me lembro muito bem de Dr. Carlos Maria,
falecido Carlos Maria, um médico gaúcho, que trabalhava aqui em Teixeira de Freitas e trabalhava conosco também no hospital, quando era uma cirurgia assim, mais grave, que não poderia fazer no Hospital Santa Rita, era levado para o hospital regional. E eu me lembro de Dr. Carlos Maria falando, a enfermeira Natália vai estar lá, porque ele sentia segurança com ela lá, para poder pegar aquele paciente e fazer uma laparotomia exploradora naquele paciente, você está entendendo? Então, mas Natália também não era limitada. Então, eu ia também para o hospital e não era limitada. Então, muitas vezes os médicos falavam, Marta Helena está aí? Porque eu corria atrás de um sangue. Faltava medicamento, eu ia lá no regional, pedia a Natália o medicamento emprestado, ou pedia a enfermeira, a Vera lá no Sobraço emprestada, se não há emergência, você está entendendo? Porque às vezes não era padronizada essa medicação. Então, assim, construir uma história de vida com o povo, com Teixeira de Freitas, aí a família do paciente, o patrão do paciente, o vizinho do paciente, o irmão do paciente, sabe? E aí eu comecei a me sentir útil. De repente, a própria população que ia para lá, via meu trabalho, procurava, começou a falar, entra na política. Eu falei, não, nem pensar, não quero não. Não pensa, a gente nunca pensa, né? Não queria não, de jeito nenhum, deixa eu quieto aqui. E de repente estou aqui, na política, porque eu faço uma política diferenciada. Deixa eu agradecer aqui Vinícius Rocha, Gabriela Oliveira, Gilmara é lá de Elvésia, está nos acompanhando. Rodrigo Ribeiro, Lucas Bocão, obrigado Lucas, está nos acompanhando. Boa sorte. Matheus Salomão, Ronilson Martins. Rodrigo Obrigada. Ribeiro está dizendo assim, parabéns, João. Ronilson está dizendo assim, um beijo, Marta, e um abraço, meu amigo João. Por que para Marta foi dado um beijo? Por que para João só um abraço? Obrigada. Milhões de beijos para todos vocês que estão nos assistindo. O Lucas Bocão está dizendo assim, meu abraço, amiga Marta Helena, pessoa maravilhosa. Obrigado, o Lucas está sempre nos acompanhando também no programa. Viu, Lucas? Marta Helena, antes de vir entrevistar a pessoa, eu sempre faço o dever de casa, né? Pode fazer. Eu descobri que você tem, não é bem o título, mas você ainda, ninguém nunca conseguiu ultrapassar a votação de vereadora como você teve. Você tem o título da vereadora que teve mais votos, campeã de votos até hoje. Isso você acha que foi dado ao trabalho que você veio fazendo antes de ser vereadora? Não, isso na verdade assim, porque eu sou muito corpo a corpo. Eu sou muito assim da conscientização. E quando eu faço, João, as minhas políticas, quando eu me candidato e vou para a rua pedir voto, eu não faço aquela política agressiva. Eu não atropelo ninguém para me chegar no topo, sabe? A minha política ela é de degrau em degrau. Eu não sou melhor do que ninguém. Então, por exemplo, nosso amigo Lucas Bocão está nos assistindo aí. Se eu chego num bairro e vejo num lugar, o voto é dele, eu respeito. Não vou dizer que ele é ruim, que eu sou boa. Eu respeito. Agora, assim, eu faço muita conscientização. A minha maneira de pedir o voto, assim, ela é muito tranquila, porque é voto realmente de trabalho, porque eu trabalho. Se for para trabalhar 24 horas pela população, estar com o povo, na casa deles, ouvir esse povo, eu gosto de fazer, está no sangue, não é uma coisa assim técnica e nem assim profissional também não, sabe? É assim é humana, é gostar de fazer, é de se sentir útil. Então, quer dizer, eu fui eleita pela primeira vez com 1.564 votos, fui a mais bem votada, eu disputei eleição com candidatos fortes, um potencial muito maior do que eu, até em questão de poder aquisitivo, que não é o meu caso, eu não tenho. Então, teriam mais chance, que ainda tem aquela cultura, né? Prevalece ainda, infelizmente. Com certeza. E mesmo assim, eu consegui superar e ter uma votação maior que todos. Eu fui a mais bem votada, tanto em Teixeira como no Extremo Sul. Como eu entendo que uma vez eleita você desce do palanque e tem que trabalhar, ou não eleita, que é meu caso, eu também costumo fazer assim, eu trabalhei. Aí eu fui reeleita e a reeleição ela é mais difícil, porque a reeleição você sofre automaticamente algum desgaste, porque nem pessoas não agradam a todos. Marta Helena nunca vai agradar a você, ninguém vai agradar, tá entendendo? Então eu entendia que algumas pessoas poderiam não ficar satisfeitas comigo e automaticamente eu teria a rejeição daquelas pessoas. Mas foi o contrário. Mas eu falei, mas eu vou trabalhar. Só que eu vou trabalhar com honestidade. Na hora que tiver dizer não, eu não vou dizer sim para ser boazinha, sabendo que eu estou enganando aquela pessoa. Eu vou dizer não. E vou ficar com a minha consciência tranquila. E trabalhei. Aí, resultado, me surpreendeu. Porque até esperava uma votação inferior à eleição, que é natural, então é do próprio sistema. Aí eu fui reeleita com maioria de votos da eleição. De 1.564 votos, eu fui para 2.263. Quer dizer, foi a resposta ao meu trabalho. E com isso, aumentou a minha responsabilidade, porque o povo estava realmente me acompanhando, né?
e confirmando o meu trabalho. Com certeza. Marta, o que a gente pode destacar do mandato da vereadora Marta Helena? Quais os projetos de lei, quais foram os benefícios que a vereadora Marta Helena deixou para a cidade de Teixeira de Freitas enquanto estava vereadora? Olha, foi assim, foram 8 anos o meu mandato de vereadora. Eu entrei com mais de 1.500 preposições e com indicações, certo? Com projetos, inclusive eu tenho um projeto votado que na época, por a questão assim de eu entender da saúde, eu tive 2 projetos. O primeiro foi a instalação de uma oncologia, inclusive vereadores da época, né, acompanharam, alguns até usaram a tribuna para dizer que tiveram pacientes, família que foram portadoras de câncer que faleceu por conta do recurso de tratamento. Então foi um dos primeiros que foi aprovado, foi da instalação da oncologia em Teixeira de Freitas, porque eu entendia, já cuidava de pacientes portadores de câncer, eu via assim a dificuldade deles irem para Itabuna para fazer quimioterapia, fora do ambiente familiar, da convivência familiar, então ficava em depressão. O próprio tratamento ele já é agressivo. Então primeiro pedido do meu projeto foi a instalação da oncologia em Teixeira de Freitas para que esses pacientes não fossem para fora, quando ficassem aqui com a família e fizessem a quimioterapia. E posteriormente veio instalar a oncologia, eu não procurei explorar nada disso, né? Buscar a papelada que está toda arquivada lá na Câmara. A Câmara é um órgão que a população tem acesso livre, pode ir lá pegar a documentação de toda a época, que consta lá a veracidade, né, de cada um. E aconteceu. Depois tornou-se lei também, eu não me lembro o nome da lei, que eu não sou muito de guardar, que eu fico só na rua trabalhando, da saúde vocal dos professores do município, porque é uma classe, você sabe, que sofre muito. Né? E aquela questão de aula, do uso daquela época de giz e tal, aquilo dava, e da própria fala, o consumo da fala, dava problema para muitos professores doentes que eu recebia lá no hospital, certo? Então aprovou, hoje ela tem esse amparo na lei, que ela recebe esse tratamento gratuito, recebe também assim, os benefícios por não poder trabalhar, você está entendendo? E assim, foram mais assim, indicações de melhorias de rua, assim, porque é um papel do vereador, não é virtude eu chegar para você e falar que eu fiz esses projetos, que eu pedi calçamento para tal rua, sugerir iluminação para tal bairro, porque esse é o papel nosso de pedir, e do executivo de executar, e o nosso de... Então foram muitos, sabe, eu rodei Teixeira todinho, foram mais de 1.000 e tantos pedidos para Teixeira de Freitas, e muitos projetos que nesse momento não me vem muito em mente, não, que eu nem pensei assim, em relacionar para poder falar. Aquela coisa de não se autopromover, sabe? Porque tá lá... Mas podemos dizer que Marta Helena foi uma vereadora atuante enquanto estava vereadora. Com certeza. Tanto que a prova da minha atuação como vereadora... Foi a reeleição. Foi a reeleição e a votação. Como foi a Marta Helena presidente da Câmara? Foi uma experiência boa, assim, mas assim, muito crucial, certo? Porque foi uma presidência que eu vi acontecer no Poder Legislativo, que não houve assim, aquele barganhamento de voto, negociação, sabe, de cargos. Eu não fiz política para ser candidata, os vereadores da época que votaram em mim, certo? Eu não tinha lançado meu nome à candidatura, mas assim, a executiva dos partidos, dos outros vereadores que votaram em mim, naquele momento da eleição, ligaram para dizendo, se não der para você, tem que votar em Marta Helena. Vários partidos. Aconteceu, foi o caso na época votou em mim o vereador Edinaldo, o vereador Henrique, o vereador Netinho, o vereador Teté, o vereador Diva. Então eu tinha esses 5 votos, nós éramos 11 dias. Eu tinha 5 dos 11, 5 votos. Com o meu, votasse em mim seria 6. Então eu nunca, em momento algum, eu questionei de querer ser a presidente da Câmara. Mas dos 5, eles só votavam neles mesmos. Nenhum votava no outro. E os 5, por determinação do partido, votavam em Marta Helena. Então eu não poderia votar contra mim. Claro, né? Então eu teria que votar em mim. Então foi nessa condição que eu não pude fugir dessa responsabilidade. Não era meu projeto, mas eu vi ali me chamar para uma responsabilidade, eu não podia fugir. E estava com vereadores muito bons. Então aceitei o cargo e procurei trabalhar. Aquela casa não era minha, a casa era do povo. Apliquei o erário público com transparência, com honestidade, fiz a devolução de mais de 1 bilhão. Essa questão de falar que você devolveu do 10º, isso não é privilégio da gente nem mérito do presidente da Câmara, isso é obrigação, isso é honestidade, isso é dever, isso é lei.
Entra a verba da Câmara, você aplica nas despesas de pagamento dos servidores, as despesas da manutenção da casa, do consumo. E uma vez aplicado com honestidade, realmente sobra valores que não pertencem à Câmara, que tem que ser restituído para a Prefeitura. Mas não é mérito Martelena, porque eu devolvi 1 milhão e tanto na minha presidência, não é mérito meu, não. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo, tem que ser devolvido. Né? E é uma obrigação, tá entendendo? E quando sentei naquela cadeira, também não usei aquele cargo por influência, benefícios, favorecimentos próprios, tipo assim, negociar cargos, tá entendendo? Fazer cabo eleitoral ali dentro, fazer curral eleitoral. Eu não usei nada disso, eu entrei ali dentro e fui trabalhar, botei organização na Câmara. Eu já vinha com a experiência de administrar no meio de povo, do público, tá entendendo? Então lá eu tinha que ter uma administração ainda mais rigorosa, porque não era uma casa do povo, e qualquer coisa de errado, desde a recepção até no último andar, ia refletir na presidente da casa. Então respeitei, dei total condição de trabalho a todos os servidores, respeitei todos os direitos deles, mas nunca sentei naquela cadeira de presidente para negociar algo que favorecesse a Martelena. Você está entendendo? Peguei lá um concurso de algumas pessoas aprovadas que até então não tinham sido chamadas, concursadas. Eu pensei, eu tenho um filho, não posso imaginar um filho meu passar a noite, madrugada, estudando e depois passa e fica ali na gaveta, sabe? Para deixar vagas para contratar A ou B para favorecer. Não, e já estava vencendo o concurso. Aí entrei no setor jurídico da Câmara, pedi para poder fazer a atualização, o que precisava fazer para manter o concurso, mais um prazo, para que eu chamasse aquelas pessoas. Chamei até primeiro suplente, segundo suplente, por entender a necessidade desse povo, né? O índice de desemprego da cidade. Então, eu trabalhei, eu honrei. Olha, reformei agradecer a Câmara, você está entendendo? Agradecer aqui ao Dr. Jean Prats, que está nos assistindo. Muito obrigado, Dr. Jean. Doutor. Boa sorte. Gilmar dizendo assim, você é um sucesso. O Hélio Nascimento nos acompanhando, Franciene nos acompanhando, Gilma Santos, Tiago Caselli, obrigada. Linalva Alves, Elisete Mota dizendo assim, Martelena, um ser humano maravilhoso, um abraço. E outro para a senhora, Jadson Rebouças está nos acompanhando, dizendo assim, grande mulher, família Rebouças é fã. Obrigado, Jadson. Obrigada, também sou, amo você. Isabelle Brito nos acompanhando, Maria Gabriel e Fredson Lacerda, Fred está dizendo um joia, José Campos, Daniel Veloso, Rubens Lafayette. Rapaz, eu vou ficar aqui meia hora só falando de gente que está nos acompanhando. Que bom, Felipe gente, Brito obrigada. mandando joia, Dani Rosa nos acompanhando, Reginaldo Durão, um grande abraço, Luiz Carlos assistindo, Sandro Mototáxi, grande parceiro, Sandro tá sempre ligado aqui, Elias Silva tá mandando um olhos com corações, ó, o marido dela tá aqui, viu, pertinho de mim, viu, ó, esse negócio, não mandando um olho de coração pra mulher casada não, nada, daqui a pouco você vai arrumar um problema. Beijo no coração. Martelena, aproveitando que tá aí Lucas Bocão, tá doutor Jean nos acompanhando, que também são pré-candidatos a deputado estadual, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos começar a apimentar essa conversa, né? Daqui a pouco vamos falar assim, por que o João pegou duro comigo e com o Martelena ele ficou lá pegando. Até porque, senhores homens, cordialmente eu teria que ser, né, com a mulher, né? Porque ela é mulher, mas aqui não tem esse negócio não. Não, eu não me curto diante do desafio, minha vida sempre foi assim, vencer o desafio. Marta, aí você vem de um primeiro mandato, de uma votação expressivíssima, vem de um segundo mandato, com uma votação melhor ainda. Foi. E presidente da Câmara de Vereadores. Aí você se une ao grupo Brito, ao Timóteo Brito, para se candidatar a vice-prefeita de Teixeira de Freitas. Foi. Campanha essa que não foi para frente. Exato. A política é feita de erros e acertos. Você acha que foi um erro? Não, eu não acho que foi um erro. Apesar de que a cidade, João, sabe de que maneira, não quero assim denegrir a imagem de ninguém. Não é perfil meu. Eu respeito todo mundo na sua condição, no seu patamar. Porque na época eu estava fazendo um projeto, até atendendo a população, como eu cheguei a estar vereadora, porque eu atendi a população e me lancei candidata, então eu iria lançar candidata a prefeita de Teixeira de Freitas. Mas o meu partido, o PP, Partido Progressista, me travou, não me deu autonomia de lançar minha candidatura a prefeita. Então eu tinha essa opção. Certo? Então eu já estava no barco. Então, se eu pulasse fora do barco, afogaria. E dentro do barco, iríamos todos. Né? Como eu sou a Martelena do povo, eu entendia que poderia continuar sendo e trabalhando, talvez numa condição de vice, porque no meu pensamento o vice tem que ser o amigo do prefeito. Então tem que trabalhar junto. Então essa seria a minha intenção. Você está entendendo? Então assim, foi um aprendizado. Foi um amadurecimento,
me deu mais condições de avaliar melhor, tá entendendo? De ter um posicionamento melhor em relação à política. Então, eu assim não me arrependo, não. Eu fui muito respeitada no grupo, tá entendendo? Eu fiz uma campanha tranquila, mas a população foi sincera, sabe? Ali, naquele momento, ela não queria. E falava comigo mesma, não, Martelena, não é por agora, não é agora, tá entendendo? Tanto que tá aí o resultado, certo? Então, não me arrependo, não. Foi tranquilo, valeu a pena, compensou a experiência. Que bom. Você vem para uma campanha, uma segunda campanha como deputada, pré-candidata deputada estadual. Pré-candidata estadual. Ainda pré até dia 5, até sábado tem que resolver esse negócio, né? Não, amanhã eu saio pra Até Salvador, sábado a gente tem que resolver esse negócio. Então eu peguei na bucha, mas um pouquinho eu não conseguia pegar, não, né? Não pegava, porque tem que ir para Salvador, né? Amanhã de madrugada eu saio para Salvador. Martelena, quais são os projetos da Martelena para se eleita deputada estadual para a região do extremo sul da Bahia, região que sofre demais com a representação de deputado, principalmente? Olha, você pode ter certeza, João, que não é para marketing político, não. É real. Teixeira realmente sofre muito. A região também, porque eu não trabalho só para Teixeira, certo? Eu trabalho para o extremo sul todo. Tanto que você me perguntar assim, você como pré-candidata a deputada estadual, você vai correr a Bahia toda? Eu seria hipócrita e não estaria condizendo com o perfil político que eu tenho se dissesse que sim, que não vou. Porque não precisa de voto? Não, preciso. Mas vou te dar um exemplo. Lá em Itabuna, ninguém sabe quem é Martelena, certo? Mas Nova Viçosa, Prado, Mucuri, Poço da Mata, Itaém, Lagedão, Ibirapuã, Alcobaça, Caravelas, sabe quem é Martelena? Conhece o trabalho de Martelena. E por conhecer, Martelena também conhece esse povo, conhece essa região. Então você tem que saber da demanda, da necessidade de um todo, da sua cidade e dessa região. Então meu projeto extensiar Teixeira como sede, certo? E abraçar na região como hoje eu abraço, certo? Esse povo de fora. E porque eles me conhecem, porque eu não quero ser um fantasma político, eu quero que as pessoas me conheçam. Tá entendendo? Então, o meu projeto, por exemplo, eu acho que nunca teve em lugar nenhum a extensão do gabinete de um parlamentar, de um deputado federal, um deputado estadual, de um senador, aqui na região, porque só se vê agora em época de eleição. Mas depois, não estou querendo dizer que tem uns ruins que somem, não. Eles somem que trabalham, mas também estão trabalhando pelos municípios. Mas as pessoas têm que estar, eu acho que tem que trazer o eleitor mais para perto do eleito. Porque quando você faz isso, o eleitor tem condição de acompanhar o seu trabalho, de ouvir você ser a voz deles também, certo? Então, o que eu quero, projeto, uma vez estando futuramente pela candidatura, hoje como pré-lançando e futuramente a eleição, é ser para o povo, certo? Não é ser para partido, sabe, para grupo, para A, para B, ou para uma questão assim de vaidade pessoal, tá entendendo? Um ego. É para o povo, é fazer o povo vir até o deputado, sabe? Acompanhar, cobrar, fiscalizar, e também tem que ser fiscalizado, certo? Porque quando você vota, o valor do seu voto é o compromisso daquele parlamentar, daquele político com você, com a sua cidade. Então, muitos projetos, hoje assim, nós temos que priorizar hoje muito a questão da saúde, da segurança, da geração de emprego. Você está entendendo? Se eu ver, hoje tem muitos jovens aí, nós estamos tendo um extermínio de jovens, porque falta emprego, falta faculdade, que dá a ele condição, que ele possa infiltrar, sabe, ingressar na faculdade. Os nossos deputados do poder público acham que problema de violência é polícia e viatura. Não. Isso não resolve, é o contrário, acho que traz mais violência. Não, por exemplo, sendo deputada, você vai trabalhar no setor de geração de emprego, de economia. Você vai juntar, porque quando você desce do palanque, eleita, não importa, eu não vou fazer oposição a governo, a presidente. Eu vou trabalhar junto com eles, porque sabendo que, unido com eles, nós vamos poder trazer o benefício para vocês. Então, eu não vou fazer oposição, eu não vou defender sigla partidária, eu vou defender a população. Então, nós vamos ter que trazer projetos para gerar emprego. De que maneira? Influenciando as grandes empresas, indústrias, a se instalarem aqui na região. Porque a partir daí, quando gera emprego, o jovem não vai encontrar na droga o caminho mais fácil e também mais fácil da destruição. Ele vai para o trabalho, certo?
ele vai para uma faculdade, o pobre também tem que ingressar na faculdade, eu acho que precisa de mais, tá entendendo? É uma população muito grande, então tem que ter mais universidade para que eles ingressem nessa faculdade, possam se socializar, certo? Futuramente ser um cidadão de bem. A partir daí não cria um marginal, ninguém nasce bandido. Com certeza. Então a violência não é só o militar, não é só a viatura como você falou. Certo? É o político também que tem que contribuir para levar essa condição melhor. Com certeza. Agradecer a Cleonice Novaes assistindo, Marcos Gomes, Gessé Inácio, Luciene Bandeira, Adax Macário, um grande abraço a Arthur assistindo. Ela está lá em São Paulo, arrumou a namoradinha lá, foi embora Teixeira. Que? A Adax tá metida esse nego, viu, rapaz? Eu posso falar dele que eu também sou negro, você não pode me processar. É lindo. Marcos Souza, Ana Fagundes está dizendo assim, abraço Marta, grande mulher, admiro sua pessoa. Obrigada. Marina Rezende, Gil Teixeira também está nos acompanhando. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Muito obrigada. Live como sempre, bombando. Marta, como é que foi a experiência já que lá no passado você não foi travada para sair candidata a prefeita, agora no presente você teve essa oportunidade. Como é que foi essa experiência dessa campanha para prefeita de Teixeira de Freitas? Foi muito boa. Primeiro assim, eu agradeço primeiro a Deus por ter me permitido, ao atual deputado federal Jutaí Magalhães e o atual deputado estadual Adolfo Viana, que agora vem o Adolfo pré-candidato a deputado federal, né? E vem Jutaí a senador. Então, quando eles souberam da minha história, né, eles me convidaram para afiliar no PSDB, me dando assim total segurança partidária. Ou seja, Marta Helena, você será candidata em Teixeira, conhecemos o seu trabalho, a sua história com Teixeira, ouvimos o povo de Teixeira, então o PSDB está de portas abertas para você. E dentro de Teixeira de Freitas, você será candidata ao que você quiser, porque aqui ninguém vai negociar seu passe para impedir ou impossibilitar uma candidatura sua. Então, o Jutaí mais a Adolfo Viana me deram essa estabilidade partidária e eu tive condições de lançar a candidatura naquela época a deputada estadual quando fiz dobradinha com o Jutaí Magalhães Federal, cujo a Teixeira de Freitas me deu para ele 5.600 votos, foi assim um repasse de votação muito expressiva, né? Porque tem aquela situação, não é daqui como ele não era, mas ele tem a história, tem a raiz aqui. E, posteriormente, eu tive 11.600 votos como deputado estadual, foi a segunda mais bem votada. E Teixeira, que é o primeiro, foi o atual prefeito, Timóteo, certo? E aí veio a possibilidade, né? E aí o partido continua honrando comigo e me permitiu lançar a candidatura a prefeito Teixeira de Freitas. Foi uma experiência nobre, valiosíssima. Nem sempre a vitória é só a eleição. Não, nem sempre. Experiência também é vitória, sabe? Porque eu fui a única mulher em Teixeira de Freitas, uma cidade na época, hoje está com 160 mil habitantes, na época não, tinha ainda mais, já tinha mais de 100 mil habitantes, que colocou o nome à disposição da cidade na disputa só com liderança de peso, porque entrou a Marta Helena disputando com Timóteo Alves de Brito, um político veterano de história, a gente não pode massacrar que tem história, teve mandato, tá entendendo? Na época, o atual João Bosco, que vinha de uma sigla partidária muito forte, da esfera federal, estadual, a municipal, certo? Muito forte. Veio o outro empresário que representava uma classe muito forte também, né? Da elite, do empresariado, do comércio. E Marta Helena, que representa o quê? O povo vem com a força de quê? Do trabalho, do mandato de vereadora, da história, né, construída dentro de Teixeira de Freitas, e continua ainda sendo a única mulher que também vou agora para uma estou numa pré-candidatura com o quê? Só pré-candidatos fortes. E só tem a Marta Helena mulher, tá entendendo? Mas assim, eu gosto de trabalhar, eu gosto dessa política que eu faço, eu sei que posso ajudar, que posso fazer mais. Então, estou no meio de homens fortes, de peso pesado. Podemos dizer que não foi à toa que você recebeu o título de mulher guerreira. Exato. Então, tá? Exatamente. Obrigado, Marina Rezende, Jean Costa, Arnúbio Reco, Nubinho, gente boa nos assistindo, Diego Fagundes, Jean Costa dizendo assim, sucesso, Marta, grande pessoa, grande gestora e política nacional. A política nacional precisa de pessoas assim. Parabéns mais uma vez, João, pelo seu trabalho. Obrigado, Jean, por estar nos assistindo. Obrigada. Marta, uma vez deputada estadual
eleita, o Extremo Sul sofre um grande problema que é a distância, que é resolvido é definido em quilômetros, né? Nós estamos muito longe da nossa capital, da Bahia. Uma vez eleita deputada estadual, Marta Helena vai diminuir essa distância? Exatamente, porque é uma distância, se não me engano, de quase 900 mil quilômetros. 900 quilômetros. Desculpa, 900 quilômetros. Então, veja bem, realmente existe uma barreira, certo? Então, eu te disse anteriormente, você tem que trazer, certo? Tem que vir com a extensão dos gabinetes. Então, eu pretendo, no caso, trazer essa extensão, não vou dizer para você, eu vou levar para Nova Viçosa, Caravelas, o Extremo Sul. Mas você traz para Teixeira de Freitas, que Teixeira de Freitas é a cidade polo, é a cidade regional, é a cidade referência, é a cidade que abraça todo o Extremo Sul. Então, você trazendo até aqui, quem sair do Prado para Teixeira está bem perto. Está dentro de casa, sai de Mucuri, Nova Viçosa, Lagedão, Ibirapuã, Poço da Mata, Mucuri, está dentro de Teixeira, está perto do que a Salvador. E outra coisa, encontrar também. Então, eu penso dessa forma, é uma ideia nova, mas é uma ideia necessária que precisa acontecer. E aí você muda também esse cenário político, sabe? Assim, o pensamento também do eleitor, porque você vai, aquilo que eu te falei, traz o eleitor para perto do eleito, sabe? Para acompanhar, para cobrar. Então, está lá um gabinete, uma extensão de um gabinete em Teixeira de Freitas para atender toda a região. Eu pretendo, aliás, eu só quero ser se eu tiver condição de fazer isso. Para ganhar, ir embora para Salvador e abandonar esse povo que eu convivo dia a dia, que trabalho, que estou com eles, certo? Acabou. Não tem mais expectativa nenhuma. Né? Tá entendendo? Então eu quero estar junto com eles. Marta, como a cidadã Marta Helena e política que foi, avalia a atual gestão do prefeito Timóteo Brito? Oi, Joãozinho, assim, eu tenho assim, um equilíbrio de lidar com a situação e as ações de cada político e dos seus mandatos. Assim, eu quero deixar bem claro para você, eu moro em Teixeira de Freitas, eu convivo dia após dia com a população de Teixeira de Freitas e com o sofrimento de Teixeira de Freitas, certo? Conheço, assim, as necessidades todas da nossa cidade e região. Eu diria assim, eu tenho respeito por todos e tenho respeito pelo atual prefeito. Mas eu acho que ainda se pode fazer muito porque a cidade precisa e, assim, o clamor do povo é muito grande. Eu vou dizer numa área assim que eu milito muito para falar com propriedade e com equilíbrio, porque eu não vou aproveitar o momento, nós estamos em rede social e fazer uma propaganda enganosa, tá entendendo? Ou querer agradar A ou B, mas, por exemplo, eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho muita consciência naquilo que falo e que faço. Então, por exemplo, a saúde hoje em Teixeira de Freitas, ela deixa um pouco a desejar. Eu não me refiro aos profissionais. Os profissionais são bons, qualificados, tanto da parte de técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, odontólogos e os doutores, são todos bons, mas assim, a estrutura de Teixeira de Freitas para desenvolver uma saúde pública satisfatória dentro da necessidade, está faltando muito ainda, muito ainda. Nós temos que atentar porque o povo está morrendo. Então eu não posso omitir de que isso não acontece. Não quero ferir ninguém, mas eu não quero botar uma máscara para pensar em mim, você está entendendo? E me acovardar de dizer que as coisas precisam melhorar. Eu sei que não é fácil, porque eu já estive em mandato, estive na presidência de uma Câmara, a cobrança é muito grande, existe às vezes algumas barreiras, alguns obstáculos, às vezes você esbarra em algumas situações da lei, você está entendendo? Mas é o seguinte, você tem que ser bravo mesmo na gestão, tem que fazer acontecer. Porque o povo precisa e ele quer mesmo, e ele vota para ver acontecer. Então, sabe, não vou detalhar, picotar algumas situações, até mesmo porque eu não vou poder resolver. Naquilo que eu posso, hoje eu não tenho mandato, eu não sou nada, eu não sou, certo? Mas eu contribuo com a gestão atual, porque eu faço um trabalho voluntário, tá entendendo? A população sabe disso. Mas assim, agora não adianta eu te dizer, tal bairro está esburacado, tal bairro está mal iluminado, porque eu não vou resolver, sabe? E também não tem o poder de exigir que resolva. Aí a consciência é de cada um. Agora que o povo reaja. O povo
pode reagir, o povo pode cobrar, deve cobrar, é o direito do cidadão. Com certeza. Obrigado a Zana, Neuza Brizola, Neuzinha, obrigado por nos acompanhando. Parabéns, Neuza. Zana dizendo assim, vou aí para você me entrevistar. Pode vir, Zana, que eu entrevisto você também. Zana é uma figura. Parabéns, João. Obrigado, minha amiga. Zana tá todo dia nos acompanhando. Paula Ramos nos acompanhando também. Obrigado, Paulinho, nos acompanhando aqui. Gente boa demais. Marta, como a política Marta Helena, né? Porque nós vamos falando de política, avalia, enxerga, vê, pensa na prisão do ex-presidente Lula. Você enxerga como uma prisão política, enxerga como que a justiça fez com que devia ter feito? Você concorda com a forma que foi conduzido o processo, que foi feita a prisão do ex-presidente Lula? Como Marta enxerga toda essa questão? Olha, eu na verdade não estou assim entendendo bem essa realidade do ex-presidente Lula, certo? Assim, a lei, eu não sei até onde a lei ela pode ser violável, certo? Eu acho que a lei tem que ser cumprida, certo? Em termos dos políticos, aquele que for provado, hoje a gente vive um desmando na política de corrupção muito grande, de lava-jato, desvio de dinheiro, de caixa 2, você está entendendo? Então eu acho assim, se a justiça provar que o político foi desonesto, certo? Cometeu o crime, certo? Eu acho que ele tem que ser preso. Mas não cabe a mim, João, julgar. Não cabe eu dizer, você é ladrão, você tem que ser preso. Porque eu não tenho ferramenta nenhuma para provar isso. Quem tem que provar é a justiça. Você está entendendo? Então é o papel dela, certo? Então, se o político cometeu o crime, eu acho que ele tem que ser penalizado, eu acho que ele tem que ser preso, não importa quem seja ele, certo? A justiça provou que ele cometeu o crime, que ele é criminoso, então ele tem que ser punido. Então eu não sei a situação de Lula, tá entendendo? Com a justiça, eu procuro assim, não é que eu não queira me envolver, que como política você tem que estar, né, aberta a tudo, certo? Mas assim, eu procuro fazer a diferença na minha política de mudança e renovação para o povo. Então, cada um no seu quadrado, com o seu problema, que se resolva, porque eu quero percorrer por esse caminho, certo? Então, eu não vou julgar ninguém. Eu não vou dizer que é ladrão, que é desonesto, que é bom. Não cabe a mim, cabe à justiça. Que bom. Eri Freitas está nos acompanhando, dizendo parabéns, João. Obrigado, Eri. Leandro Teles. Maria da Cruz, dizendo parabéns, João, obrigado também. Maria da Cruz deve ser parente minha, né? João da Cruz deve ser parente. Vereador Arnaldinho nos acompanhando, obrigado, Arnaldinho. Um abraço. Ele está dizendo assim, sucesso, Marta. Obrigada, com certeza vai ser nós. Sucesso. Marta, uma vez eleita deputada estadual, o título de mulher guerreira permanece? Ah, permanece. A mulher vai... Não, se não for mulher guerreira, ela nunca vai ser deputada, não vai ser nada, tem que ser guerreira. Permanece, guerreira, né? Permanece. Marta, a gente podia ficar aqui até semana que vem falando de Opa, coisas bora. boas, de política, de entidades, de projetos, de sucesso. Mas eu tenho tentado mantido as entrevistas 40, 50 minutos para que as pessoas possam assistir. Porque quando a pessoa entra lá na live, que ela vê que, né, quem nos acompanhou agora, também depois vai querendo assistir. Quando ela vê lá 1h30, ela vai, vou assistir isso nada. Mas quando ela vê 40 minutos, 50 minutos, ela vai lá, assiste, puxa um pedacinho e assiste de novo. Né? E acho que a gente falou sobre tudo, não falamos? Falamos e é necessário. Acho que o cidadão tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Falamos de tudo um pouquinho, mas vou te deixar um espaço aberto para que se faltou alguma coisa que você queira falar, queira expor agora, esse é o momento que você tem. Não, João, eu acredito que nós falamos assim, basicamente o necessário para o momento atual. Não vamos cansar as pessoas. Eu agradeço a você, agradeço a todos aí que mandaram o seu Calma, as considerações nós vamos fazer ainda. Vamos, né? Então, é só para dizer se você queria falar mais alguma coisa. Tá, não, aí o que eu quero dizer para você e para quem nos acompanha é o seguinte, que essa mulher que aqui vos fala, certo? É uma pessoa simples, mas uma mulher que nunca se curvou diante dos desafios e que sempre foi desafiada. Entre aspas, por coronel, mas nunca se curvou. Também nunca foi mulher de ser arrogante, de engrossar a voz, de falar mais alto do que as pessoas, certo? Eu continuo dizendo, a minha característica é de trabalhar, é de zelar. Sou conservadora dos meus princípios, sou uma pessoa criada no fogão de lenha, na beira do rio, por um homem muito rigoroso, você está entendendo? Então, assim, não vou nunca por questões políticas
Não foi a única filha mulher, não, né? Não, somos duas apenas. Mulheres. Somos duas mulheres. Eu tenho uma irmã mais velha, ela está com 63 e eu vou fazer 62. Então, assim, sabe? Uma mulher que está aqui disponível para somar com Teixeira, para somar com o povo, para trabalhar, para ouvir, para falar, sabe? Não tem estrelismo, não tem ambição, não tem arrogância, não tem prepotência, não tem vaidade. Por ser mulher, não tem vaidade, certo? Estou aqui com o coração aberto para se doar, certo? Continuar lutando, fazer valer esse título que eu tenho orgulho dele, de mulher guerreira. Que bom. Marta, eu só tenho que lhe agradecer. Muito obrigado por ter tirado esse tempo. Como você mesmo disse, está sempre correndo, sempre trabalhando. Tirou essa 1 hora para estar aqui conversando. Hora essa que eu acho necessário. Com certeza. É muito bom as pessoas terem esse acesso. Um vídeo que vai ficar agora aberto aí para as pessoas assistirem, ver e conhecer um pouquinho mais de Marta Helena. Eu só quero lhe agradecer por ter me dado essa honra. Dizer que para mim também foi uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui com você. Obrigada. Lhe desejo sucesso nessa caminhada que vai vir aí à frente. Meu sucesso é de todos. Já está convidada para voltar como candidata, tá, né? Porque até agora nós não podemos pedir voto. Não, mas já está convidada para voltar após as convenções, que aí nós vamos pedir voto. Vamos sim, com certeza. Ainda vamos pedir voto. Joia, e deixa eu lhe dar um abraço, que a dona Natália, se eu não lhe desse esse abraço, dona Natália me pegava. Esse aqui dona Natália diz assim, dê um abraço a Marta para mim, então se eu não desse abraço, ela me pegava. Marta, fique à vontade para fazer suas considerações finais, agradecer a quem nos assistiu até agora, quem vai nos assistir ainda. Então, com certeza, João. Joãozinho, querido, eu agradeço a você, muito orgulhosa de estar aqui com você, uma história de vida maravilhosa. Agradeço a você, Natália, por este filho, por essa amiga, esse exemplo que você foi na minha vida e continua sendo. Agradecer cada um dos políticos que estão nos ouvindo, os pré-candidatos, desejar a todos eles, deixar bem claro para eles que também como uma pré-candidata não sou inimiga de ninguém, certo? Não estou aqui para atropelar ninguém, desejo boa sorte a todos, desde que eles tenham um pensamento bom voltado para a situação de todos, tá entendendo? Tenho o meu respeito. Todos aqueles que se referiram a mim como pessoa por me conhecerem, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Já quero antecipar meu agradecimento àqueles que vão acompanhar depois, assistir depois. Estou aqui à disposição de todos vocês. Eu só tenho a agradecer, sempre agradecer ao meu Deus, que nos permite todos os dias, tá entendendo? Fazer tudo que a gente pode fazer, sabendo direcionar o que é o bem e o do mal e você se voltar para o bem pela permissão divina. É só agradecer. Muito obrigada. E agradecer a Genilson Oliveira, Lia Lima, Edneia Pereira, Jonatas Jordão. Jean tá dizendo assim, ó, parabéns pela entrevista. Quando os princípios são justos, o objetivo está correto. Marta, um abração. Obrigado, Jean, por ter nos acompanhado. Eu quero dizer, por uma questão até de justiça, né? Quando eu comecei a entrevistar os pré-candidatos a deputado estadual, até então todos que eu fui feito contato me responderam e a entrevista foi feita. Quero dizer em aberto, ao vivo, já disse isso na entrevista passada, até então não consegui contato com o pré-candidato Cabo Alencar, não retornou minhas ligações. E eu dou aqui hoje, já que as convenções são sábado, e dou por encerrada as entrevistas aos pré-candidatos, até porque já não tenho mais tempo e não tenho mais agenda, e não houve retorno dele. Então fica justificado o motivo pelo qual eu não entrevistei o Cabo Alencar, porque tentei por várias vezes, é uma pessoa que eu não tenho nenhum conhecimento, mas tinha um telefone, procurei em redes sociais e não houve respostas. Então dou hoje por encerrado as entrevistas aos pré-candidatos a deputado estadual. Na próxima semana eu já começo a entrevistar como candidatos. Dizer que o bate-papo com o Joãozinho volta amanhã. Amanhã eu vou falar com os meninos da Ordem Demolei. Olha que interessante. Eles me procuraram. João, vamos falar porque existe uma... As pessoas não falam sobre a Ordem Demolei, são uma ordem maravilhosa, tem vários projetos de caridade, as ações que fazem. Então amanhã eu vou falar com o conselheiro da Ordem Demolei. A entrevista amanhã promete ser muito boa. E eu até brinquei com os meninos. Eles falaram assim, João, vamos fazer aqui na maçonaria? Eu falei, vamos. Eu falei, lá não tem bode não, né? Os meninos, não tem bode. Então assim, Joãozinho volta amanhã no bate-papo às 17 horas com os meninos da Ordem Demolei. Vamos falar de coisa boa. Quem tem interesse em conhecer, saber o que é,
Vamos amanhã, eles prometeram que vão falar sobre tudo. Foi igual Marta, pode conversar sobre tudo, estou aberta a tudo. Gente, muito obrigado. O sucesso do bate-papo com o Joãozinho deve a vocês que nos acompanhou, que estão nos assistindo. Qualquer problema, qualquer defeito, é só dizer assim, ó, Joãozinho, melhor ali, melhor aqui. Eu estou aberto a qualquer tipo de crítica construtiva, destrutiva, melhorativa, qualquer uma, tá? Muito obrigado a vocês que nos acompanham. A gente volta amanhã às 17 horas. E só para dizer uma coisa para vocês ficarem de boca aberta, tem uma mesa de café ali me esperando. Rapaz, eu sinto muito por vocês, mas eu vou desligar porque eu vou lhe tomar um café. Gente, um grande abraço e até amanhã.